Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que nós adoramos, saúde e beleza. Nosso convidado, o médico dermatologista Dr. Rafael Cripa, da Clínica Mediderm, é expert no assunto. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Rafael Cripa, dermatologista da Clínica Mediderm. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bem, Dani? Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Dr. Prazer, Rafael veio novamente. contar as novidades pra gente, né, Dr. Rafael? É, claro, sempre a gente está sempre renovando o nosso arsenal terapêutico, né, para poder oferecer o que tem de melhor e mais novo. E pros não pacientes. para, né, Dr. Rafael? Não para, é uma área extremamente agitada, né? O mercado de estética, o mercado da dermatologia estética é um mercado que está sempre em ativo, né? Então a gente tem que estar sempre pronto para receber o que existe de mais novo, né? A gente tava conversando aqui que antigamente as pessoas procuravam uma dermatologista só É. por algum problema de pele, né, alguma manchinha. Agora não, né? É verdade. Agora eu acho que o ponto alto é a estética. Hoje ainda a gente faz a dermatologia, a gente como médico ainda tem a dermatologia raiz que a gente brinca, né? E a gente como médico a gente tem que estar preparado para ver tanto a parte patológica da patologia, quanto a parte estética. Então, por exemplo, você vai lá para fazer um botox, o paciente vai para fazer um botox, eu não posso deixar de ignorar uma pinta que ele tem, uma lesão de pele, a gente tem que estar sempre examinando, justamente para poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor, indicar o médico ou contraindicar um procedimento. Né? Se de repente ele tem uma pinta, uma lesão na pele e o paciente, por causa daquela lesão, ele não pode fazer um laser, ou o laser pode prejudicar, então a gente evita fazer um tratamento. Por isso que o médico, o dermatologista ainda é um profissional extremamente gabaritado para poder cuidar da pele. Essa que é a importância de você procurar um médico dermatologista, não é, Sem doutor? dúvida, é verdade. Hoje é importante a gente conhecer a saúde da pele como um todo, né? A gente faz a parte estética, mas a gente não pode ignorar que a gente está lidando com o órgão, né? Então a gente tem que estar preparado para entender do órgão na sua plenitude, integralmente, conhecer tanto a parte das patologias de maneira muito clara, quanto a parte estética, que é o paciente que é saudável para a gente poder abordar e não ter problema, né? Eu acho que, Dani, a grande vantagem nossa é que a gente tem menos riscos de complicações, todos estão, né, sujeitos, mas quando a gente indica bem um procedimento. Nós vamos falar hoje sobre melasma, que é um dos nossos assuntos, né? Porque a gente É tem verdade. muitos assuntos ainda hoje. O melasma, a gente estava conversando, né, Dani? É um problema muito comum no consultório. Eu acho que muita gente enfrenta esse problema, né, na população e sabe que melasma é uma doença que tem é uma condição, né? Não chega a ser uma doença propriamente dita, que tem uma prevalência importante na população. E é uma mancha que incomoda muitas mulheres. Porque não é uma mancha fácil de a gente lidar, Dani. É uma mancha que muitas vezes a mulher começa a desenvolver já na vida adulta, no adulto jovem, e muitas vezes ela permanece durante a vida toda. É uma maneira crônica. E a grande angústia dos pacientes é tentar fazer com que essa mancha suma do dia para a noite, ou tentar eliminar ela, e para ela nunca mais precisar lidar com isso. E a gente, outro dia, eu até coloquei nas redes sociais, mostrando várias celebridades que têm melasma, né? E, vamos dizer assim, são celebridades que têm condições de repente, fazer tratamentos avançados para tentar eliminar, e não é assim que a gente consegue com o melasma. Então, melasma, lembrando, eu sempre falo para os pacientes, é sempre uma condição crônica, né? E a palavra-chave do melasma é constância. É Né? o tratamento. É o tratamento. Então, e você sabe, Dani, que eu ia comentar a gente estava falando agora sobre pandemia, né? Algumas coisas sobre pandemia. Você sabe, no período da pandemia, muitas pessoas pioraram o melasma, né? A gente pode até
como... É que tem um fundo emocional, melasma. Isso que eu ia falar. A gente entrar nessa questão das situações que fazem... O melasma tem um fundo genético. Então, as pessoas que desenvolvem essa mancha acastanhada no rosto, na maioria das vezes, existe um fator genético muito relacionado ao melasma. Existem condições no dia a dia que pioram o melasma. O sol é a condição principal de piora do melasma. Existem os hormônios femininos que estão relacionados com o melasma, mas a gente descobriu agora na pandemia, durante o período que o pessoal ficou mais em casa, muita gente agora que está indo para a praia, voltando, mas eu percebi que muitos pacientes pioraram, mesmo em casa. Mesmo sem o sol. Mesmo sem sol. E às vezes muitos pacientes, a gente fala que a luz azul, a luz visível, ela também pode piorar o melasma, né? Então por isso que a gente pede para os pacientes passarem filtro solar e com cor, porque a cor bloqueia a ação, o pigmento do filtro bloqueia a ação visível, a ação da luz visível. E alguns pacientes, por causa do estresse, de ficar em casa, do afastamento social, essa angústia do paciente, o medo, fez com que o melasma piorasse. É interessante, né? Porque eu tenho melasma, mas quando eu tomo sol que eu vejo ele, daí é que eu lembro dele, né? Porque eu passo o ano inteiro sem lembrar dele. Tomar um solzinho aparece um pouco. É a condição principal, é a situação de principal piora, assim, é o que mais piora o melasma, porque o sol tem tudo que o melasma precisa para se desenvolver. Ele tem a luz visível, ele tem a radiação ultravioleta, ele tem o infravermelho. Então o sol, é por isso que o paciente já não combina de nenhuma forma o paciente se expor, né, e tentar tratar o melasma, tentar corrigir, ficar se expondo ao sol, né? E como é feito o tratamento para melasma? Então, o tratamento, como a gente estava conversando, a primeira coisa é o paciente ter a consciência de que é uma condição crônica. Então, esse é o primeiro passo para o paciente poder desenvolver. Assim como existem outras condições crônicas, na dermato, mas vamos pensar na medicina de forma geral, Dani? Por exemplo, diabetes, pressão alta, que a pessoa tem que tomar diariamente um remedinho dela lá, todo dia. Se ela parar, ela sabe que ela piora. Né? Eu brinco com o paciente assim, olha, eu vou pro sol, doutor, você acha que o meu melasma vai piorar? Eu falo, olha, é a mesma coisa você perguntar pro diabetes se ele comer um sorvete do McDonald's, lá 3 sorvetinhos, né, 3 sundae do McDonald's, né, 3 sundaes, se isso aquilo vai piorar. Vai piorar, né? Vai piorar o diabetes. E o sol é uma condição que piora muito. Então lembrar dessa questão, então primeira coisa, evitar os fatores de piora, a radiação ultravioleta, o sol é o principal, né? Então filtro solar, de preferência um filtro tomar os cuidados, né? Os cuidados, o uso dos clareadores. Existem várias fases que o paciente vai tratando, os vários cremes e os vários clareadores que o paciente pode usar no dia a dia. E hoje existem tratamentos eficazes para clarear também em consultório. Né? Não é um fim em si mesmo, o paciente tem que lembrar que é um tratamento que vai ajudar, principalmente aqueles melasmas que não clareiam fácil, ou aqueles melasmas mais rebeldes, mais profundos. Então a gente precisa usar, às vezes, alguns tratamentos. Existem lasers, né, como o ND-YAG Switch, que é um laser que ajuda bastante no melasma, onde tem um pico segundos, que tem menos chance de efeito adversos. Né? Existe tratamentos, por exemplo, com microagulhamento. Eu faço no consultório lá um MMP, que ele já faz uma microinfusão de ativos clareadores de forma ativa. Né? Então existe uma infinidade. O pessoal usava muito CO2 bem fraquinho para tratar o melasma. Existe vários registros na literatura. Não existe assim, falando em padrão ouro, aquele tratamento que você fala, é o melhor, nada é infalível, não existe para o melasma. Então por isso que você associar tratamentos, e o paciente fazer aquela coisa todo dia, aquela regradinho, não evitar o que piora e passar o tratamento de forma contínua e seguir a risca com o dermatologista, é o melhor. Eu sei que todo mundo quer, o paciente chega lá, muitas vezes já passou em vários colegas, eu falo, e às vezes chega lá com a esperança de acabar com o melasma de forma definitiva. Eu nunca entro na questão de passar uma ideia falsa para o paciente, de que é possível ele ficar livre. Então é importante o paciente não, principalmente hoje nas redes sociais, não caia em propagandas enganosas, tratamentos milagrosos que você vê nas mídias. Se você tem dúvida em alguma coisa que você vê na internet, pessoas que se livraram definitivamente do melasma por um tratamento único e foi solução para definitiva, né, Dani? Isso não existe, né? Até agora não existe. Tudo é difícil. Ilusão, é um tratamento, existe tratamento, muitos pacientes ficam livres, entre aspas, porque, quer dizer, é quase imperceptível o melasma, né, nos pacientes, mas porque eles cuidam, né?
Tem que cuidar, né, doutor? Tem que cuidar, é diário. E a gente sabe que o sol envelhece também, né? O sol não faz tão bem. Tem o lado bom dele, que é a vitamina D, né? Exato. Mas tem Exato, o outro Dani. lado. A radiação ultravioleta entrou na questão do envelhecimento, né, Dani? A gente lembra que o sol, ele, baixas doses, ele é benéfico. A gente brinca, até um lema da Sociedade Brasileira de Dermatologia se exponha, mas nunca se bronzeie. Por quê? Porque o sol em baixas doses, ele tem um efeito bom para a pele. Né? Ele tem efeito anti-inflamatório, mas em altas doses, ele vai causar problema. Primeiro as manchas, aí entra o melasma para quem tem predisposição genética. Para quem é mais clarinho, vai entrar as manchas solares, entra a questão do fotoenvelhecimento, o envelhecimento precoce, o aumento das rugas, a flacidez de pele. E ali o pior de tudo, né? Que é o que eu trato. A flacidez também, né? Que é preocupante. Acho que os grandes terríveis, a gente como médico, claro que a flacidez é terrível para a maioria dos pacientes, mas o câncer de pele, né? O câncer de não pele. pode, a gente não pode esquecer, por incrível que pareça, o câncer de pele, na sua maioria, está aumentando no mundo. Então, é uma condição que a gente tem que lembrar sempre, ainda que tem muitos pacientes, claro, o desenvolvimento dos filtros, com a conscientização que hoje as pessoas têm, tem melhorado nesse sentido das pessoas usarem mais. Mas ainda se usa pouco, muitos pacientes vão no consultório, usam a quantidade inadequada, então não lembra de usar todo dia, acho que, Dani, é melhor usar só tem gente que usa, por exemplo, tem um conceito que é só na praia, né, acho que o sol do dia a dia não tem problema. Tanto o sol intermitente, que é aquele sol que a gente toma na praia, como o sol do dia a dia, ambos são problemas para a pele, né, lembrando que 80% do sol que a gente toma é no dia a dia. Então é isso. E o envelhecimento, que a gente vai também. Que é o problema maior, que né? É o envelhecimento. Que ninguém quer, né? Que ninguém quer, que todo mundo se preocupa, né? Que hoje existe novidades na área sobre isso, né? Associações e tratamentos para tratar o envelhecimento. E a gente vai falar isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esse recado é para você que quer realizar o seu sonho. Você quer adquirir a sua casa própria, seu carro novo, sua moto ou caminhão? Na Brasil Bens Consórcio está ao seu alcance. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. A Brasil Bens Consórcio trabalha com as melhores e maiores administradoras do mercado nacional. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Magalu e muito mais. Faça agora a sua simulação. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Voltando com o Dr. Rafael Cripa falando sobre beleza. Agora o Dr. Rafael vai nos dar dicas de beleza, né, Dr. Rafael? Como ficar bonito como os famosos, que a gente vê que eles não envelhecem nunca. Existe alguma fórmula da juventude? É verdade, Dani. Hoje a gente olha para esses dias teve o carnaval, né? A gente olha na avenida lá, você vê as mulheres de quase 50, né? Você pensar que no começo do século, 50, 40 anos era considerado uma idade já madura, para entrando na idade mais, né? Para entrar quase idosa, né? 50. Sim. Hoje você pega as mulheres com 50 anos, às vezes na melhor versão da vida delas, né? Nessa faixa etária. Então, por que está acontecendo isso hoje, Dani? Porque as pessoas estão chegando mais cedo no consultório para tratar. Então, geralmente, antigamente a gente fazia os tratamentos estéticos, né, cosmeátricos que a gente fala, que não cirúrgicos, minimamente invasivos, a gente fazia depois dos 50, 40, não precisa agora, tinha aquela ideia de que a gente podia adiar. Hoje a gente fala do prejuvenation, que é o tratamento
já nas primeiras, já a partir dos 25, 30 anos, onde você já pode abordar, né, fazer um tratamento não só com os cremes, com os tratamentos preventivos, mas você pode já em consultório fazer alguns tratamentos já para poder estimular essa pele a cada vez mais, de controlar essa perda de elastina, essa perda de colágeno, esse estímulo tecidual, para que o paciente fique bem ao longo dos anos. É porque a cada dia a gente está envelhecendo, né? A Cada dia que passa. O envelhecimento é uma flecha, né? É uma situação crônica, é um processo crônico, inflamatório, né? E a gente vai perdendo, e é muito complexo, Dani. O envelhecimento, ele tá além do que só os olhos, assim, a camada externa, né? Onde a gente olha que é só a pele. O envelhecimento envolve estruturas profundas no nosso rosto. Ligamentos, os bolsos de gordura, até a parte óssea. Principalmente depois dos 50, eu vejo muito no consultório, Dani. As mulheres chegam lá que depois elas percebem, claro que tem a questão da menopausa. Nessa fase, as mulheres entram já numa alteração que a gente fala do remodelamento ósseo. Então, começa a ter uma perda óssea. Por isso que é importante começar cedo. Então, começar cedo, iniciar aquilo que a gente está falando. Quanto mais cedo começa, mais natural fica o tratamento e o paciente consegue dar uma manutenção. E a hora que ele vai chegar com 50, 55, às vezes eu mostro foto, é que a gente vê. Você pega as mulheres famosas, como você citou, 50, 55, e fala, puxa, elas estão tão bonitas quando elas tinham 30. Não, elas estão mais bonitas, ou às vezes né? mais bonitas. Porque agora tem os preenchimentos, tem as harmonizações. É verdade. Então, e que hoje essa área dos procedimentos cosméticos cresceu muito. Antigamente existia, a mulher chegava no consultório com 50, 30, 40 anos atrás, ou era um creme, no máximo alguma coisinha lá, um peeling, ou ia para cirurgia, né? Era hoje, um ácido? Era né? um ácido, passava um ácido para casa, cirurgia, às vezes chegava a 50, 50 e poucos, tinha lift, hoje é impensável fazer um lift, uma mulher de 45, 50 anos já começar com lift, né? Por quê? Porque hoje tem vários procedimentos que conseguem alcançar resultados excelentes. E por isso que é importante começar já antes, né, o tratamento. Então, e assim, às vezes o paciente fala assim, doutor, às vezes eu monto um programa de tratamento, né? A gente programar o tratamento para a pessoa, essa programação de tratamento é uma questão que envolve ao longo do tempo. Então, por isso que o paciente tem que ter o seu dermatologista de confiança para poder o médico fazer essa programação de tratamento. A sequência, porque ele vai poder abordar, individualizar de acordo com a necessidade, aonde ele precisa abordar melhor. É o tecido subcutâneo? É um pouco da gordura? É realmente a gordura que precisa? É a flacidez de pele? É a falta de hidratação? Então ele vai montar e estabelecer um diagnóstico, né, estético para ele poder avaliar aonde ele precisa atuar e aonde precisa ver prioridade. Né? E passar os cremes adequados também, aqueles cremes adequados. Por isso que a gente evita que os pacientes compartilhem, e às vezes um tratamento fica diferente do outro. Não existe uma receita de bolo, existe uma metodologia que o médico estabelece de avaliação que vai nortear o tratamento. Então por isso que às vezes o paciente fala, doutor, o que eu faço? Esse ou esse? Às vezes é o que você vai fazer primeiro. Né? Essa questão de estabelecer prioridades é uma sequência. É uma sequência. Por isso que a gente não consegue, às vezes, excluir o tratamento. Eu brinco, às vezes, falo que nem carro. Você vai levar o carro na concessionária, às vezes você precisa fazer revisão lá, né? E às vezes tem as coisas que são mais importantes. E às vezes você não pode deixar uma coisa ao detrimento da outra, né? Então você consegue estabelecer prioridades. Por isso que a gente estabelece prioridades. Aí chega o paciente lá, doutor, eu tenho rugas de expressão. Eu tenho flacidez. Eu faço botox ou faço um ultrassom microfocado? Eu falei, olha, o que te incomoda mais? Né? Doutor, me incomoda mais as rugas de expressão, porque as duas coisas você precisa. Sim. Então aí a gente estabelece, de repente, o que é a queixa principal do paciente, né? E aí estabelece o que vai ser prioridade para ele naquele momento. Mas sem deixar de olhar o lado da necessidade. E o que eu falei, o envelhecimento, como é complexo, a gente precisa usar os recursos que a gente tem hoje na medicina, e muitas vezes é essa associação no tempo adequado, na quantidade adequada, né? E por isso que isso envolve muito a questão do médico, do profissional que vai avaliar. É que antes as pessoas, elas tinham aquela regra de ir no dentista a cada 6 meses, não? Agora tem que ir no dermatologista, fazer um botox, fazer um preenchimento, né, doutor? É verdade, Dani. Eu sempre comparo, às vezes, essa comparação que você faz, principalmente tanto o paciente que vai lá para ver se não tem uma lesão de pele suspeita, como o paciente que do paciente que vai para questões estéticas. Essa abordagem sistemática, ou seja, periódica, é importante justamente porque a gente está falando. Eu falo para os pacientes, olha, é melhor você vir aqui fazer sempre o procedimento
periodicamente, E e cuidando periodicamente, alternando. Às vezes o paciente vai, faz um, depois ele faz um tempo, faz um outro procedimento. É muito importante, às vezes, essa alternância do que você vir, faz tudo, faz vários uma vez, e depois deixa para daqui 4, 5 anos. Então, essa ideia da periodicidade é importante para a pele, que é um estímulo novo. Tem medicamentos, onde fala assim, doutor, mas o Botox dura 6 meses. Hoje, eu brinco assim, olha, quantas doses de vacina a gente precisa tomar? A gente tomou várias doses de vacina ao longo aí da pandemia, a gente continua tomando todo ano, né? Todo ano a gente tem a periodicidade de várias coisas que a gente precisa fazer, e o Botox, por exemplo, é uma delas. Mas tem hoje tratamentos, como, por exemplo, você vai fazer um bioestimulador, o bioestimulador pode ter uma durabilidade de 12 meses, que é um medicamento, que é um tratamento que a gente faz para melhorar a flacidez. Precisa indicação de um dermatologista, porque faz tempo que eu não faço Botox, eu tenho feito essa estimulação do colágeno. Exato. Então, exatamente, saber, às vezes você pode, no mesmo paciente, abordar de maneira, né, com vários tratamentos. Mas isso depende muito que a gente falou, depende da queixa e da necessidade. Eu sempre falo, vou avaliar o paciente, eu peço para ele falar a queixa, depois eu falo a minha visão sobre as necessidades e a minha avaliação, o resultado da minha avaliação, a minha impressão diagnóstica do que ele precisa mais. Eu sempre estabeleço uma forma sistemática. Olha, tá faltando hidratação. Então eu faço uma avaliação de fora para dentro toda vez que eu vou abordar meu paciente, eu mostro para ele, olha, você falou aqui um pouquinho. Às vezes o paciente, eu brinco às vezes que nem um arquiteto, né? Chega na casa e fala assim, eu quero trocar essa janela. Aí a gente olha para a janela, você vê que a janela tá precisando mesmo. Mas às vezes em volta da janela você tá vendo a viga que tá rachada. E às vezes o paciente olha para uma ruga, né? Eu gosto de falar, eu brinco muito com isso. Você olha para uma rachadura na parede, às vezes a rachadura na parede não é uma rachadura só num trinco, por exemplo, na tinta ou no reboque. Às vezes é uma rachadura estrutural. Às vezes vai muito além daquilo. Geralmente, às vezes pode estar dentro da parte estrutural, na ferragem da casa. Então, toda essa questão da visão é importante para eu falar, Dani, você precisa de Botox, você precisa de um bioestimulador, você precisa fazer um ultrassom microfocado, você precisa pôr fio. Eu sempre justifico para o meu paciente e sempre falo, quando a gente for fazer esse tratamento, você vai ver esse resultado. Quando você for fazer aqui, você vai ver esse resultado. Então é importante, isso eu falo, como é que a gente estabelece a prioridade? A prioridade é a partir da queixa do paciente e a gente alinha com a expectativa do médico sobre as necessidades. E qual que é o tratamento que as pessoas mais gostam de fazer? É o Botox? Olha, hoje ainda, Dani, as pessoas se incomodam muito com duas coisas, né? Eu faço sempre uma ficha minha lá de avaliação, as pessoas se incomodam principalmente com as rugas, com a flacidez e com os sulcos. Então as pessoas sempre se incomodam com sulco, o bigode chinês. A flacidez, que fala, doutor, meu rosto murchou e derreteu. E as rugas e os pés de galinha. Então, isso, na verdade, essas são as 3 principais coisas. As manchas, com certeza, é uma queixa. Mas na parte estética, de maneira geral, é o que as pessoas mais se incomodam hoje, né? Então, o Botox, ele é uma arma importante. Ele não deixou de ser ainda um tratamento de padrão. Aí eu posso falar isso, né? Padrão ouro, por exemplo, para o tratamento de ruga de expressão, né? A gente usa o Botox como uma arma importante. Hoje ainda é um procedimento mais feito no mundo na área estética. Porque é um procedimento rápido, praticamente minutos a gente consegue fazer, o resultado o paciente vê dias depois, 5 dias já começa a ver o resultado. Então ainda é um procedimento. Flacidez, hoje tem vários tratamentos para flacidez. Hoje tem ultrassom microfocado, que ajuda bastante. Os lasers não deixaram de ser um tratamento importante. Os lasers estão inovando cada vez mais. Cada vez mais, né? A gente tem hoje plataformas, o mercado lança plataformas novas, ponteiras novas para os tratamentos, com menos dor, um resultado mais rápido, uma recuperação mais rápida, né? Então, o mesmo ultrassom microfocado que virou nos últimos anos, né? Um boom aí no mercado da estética. Hoje tem as ponteiras novas que alcançam áreas mais sensíveis do rosto, menos dor o paciente, porque uma das queixas desses aparelhos são as dores, né? Então, assim, cada vez mais, mesmo os injetáveis, Dani, a evolução que a gente teve é impressionante, né? Os injetáveis mais naturais, uma reologia mais elástica. Então, aquela cara dura, empelotada, inchada dos preenchedores não justifica mais o paciente ficar daquele jeito. O preenchedor acaba sendo o último recurso, né? Tem o laser, tem o laser, né? E mesmo os preenchedores, a gente tem estratégias para poder usar ele
não só para dar volume, mas para dar ancoragem e sustentação para a face. Colocar no lugar certo. No lugar certo. Tem os fios. Então, assim, é uma abordagem impressionante que a gente tem hoje na dermatologia. Por isso que o paciente, quanto mais cedo a gente poder abordar isso e poder ele ter essa disciplina de poder estar passando por com dermatologista de confiança, a gente pode estabelecer um diagnóstico e um tratamento preciso, com resultados excelentes, naturais. Hoje, naturalidade, Dani. A gente, infelizmente, hoje a gente está vendo muitos resultados não naturais. Os pacientes estão vindo comigo, graças a Deus que eu prezo pela naturalidade, eles falam, doutor, eu quero um resultado natural antes de tudo. Né? Porque eu tô vendo... Rafael preza pela naturalidade mesmo. Eu tô vendo, eles falam, doutor, eu tô vendo. Eu falo, então você vem no lugar certo. Porque se quisesse um resultado, às vezes esdrúxulo, um lábio exorbitante, eu não ia te oferecer, eu não ia te alcançar a sua expectativa. Tem que ser feito aos poucos, né? Aos poucos. Eu acho que a questão é o alvo, você acertar o alvo da quantidade adequada, daquilo que o paciente espera, alinhar a expectativa. Então é isso que eu busco no meu dia a dia no consultório e o que a gente tem que fazer hoje. Eu acredito hoje na dermatologia. Naturalidade, a precisão, acertar no que o paciente quer, sem causar... eu falo sempre, a gente trata para o paciente e a gente trata para as pessoas. A pessoa sai na rua, depois vai em casa, aquele resultado esquisito, né? Outro dia aconteceu um caso inusitado, alguém foi lá no aeroporto, a pessoa não conseguiu nem ser reconhecido pelo reconhecimento facial, de tão esquisito que ficou, né, a harmonização dela. Mudou tudo. É uma pessoa famosa. Doutor Rafael, eu queria agradecer a sua presença. Nossa, é um prazer, aqui. uma delícia. E espero que tenha ajudado vocês que estão pensando em fazer um preenchimento, cuidando, né? Porque a gente vai envelhecendo mesmo, né? É inevitável. É necessário fazer um tratamento até pra gente se sentir melhor, pra autoestima, né? É verdade, é importante cuidar tanto da parte da saúde da pele como a aparência, né? E a cada dia você ter uma melhor versão sua ao longo dos anos. Hoje é possível isso. Com certeza. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?